Bom dia! Vamos para mais um dia de renovação da nossa mente. E aí, como vocês estão? O versículo de hoje se encontra em Mateus 6:21. Diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando eu comecei a andar com Jesus, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei essa caminhada, logo bem no início, na verdade, eu acho que ainda nem tinha... Bom dia, Dai. Bom ver você por aqui. Me fizeram essa pergunta: onde está o teu tesouro? Né? Baseado nesse versículo, e é algo que eu não entendi no momento. Como eu falei aqui em outros devocionais, as pessoas, por mais estudo que tenha, mais conhecimento, se não tiver a ajuda do Espírito Santo, vai ler a Bíblia e não vai entender, né? E a gente que hoje em dia já tem o entendimento, a gente que pode ajudar essas pessoas, igual lá no livro de Atos, o eunuco estava lendo e chegou um discípulo perguntou se ele entendia o que ele estava lendo. Aí ele perguntou: de quem que estão falando aqui? E aí ele explicou que era sobre Jesus. Então, como eu disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Naquele momento eu não entendi. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Porque nessa sociedade que a gente vive hoje em dia, né, é tudo muito materialista, tudo muito consumista. E no reino de Deus, a verdade em ser abençoado não é o que possui mais bens. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, até porque eu estou ainda na minha briga contra a escassez por causa das minhas crenças que foram criadas na minha infância. Mas, bom dia, Mônica, mas muitas pessoas, elas têm tantos bens, têm tantas riquezas, mas elas são vazias. Então, onde que nós devemos colocar o nosso tesouro? Né? O que é o tesouro? O tesouro é aquilo que tem mais valor para a gente. E o coração é a sede dos nossos valores, das nossas escolhas. Então, as pessoas, às vezes, colocam as riquezas, os bens materiais acima de qualquer coisa. E isso não traz felicidade, né? Quantas pessoas a gente já ouviu falar que tão rico, tanto dinheiro e triste, depressivo, na verdade, e chega até a tirar a própria vida. E as pessoas se questionam: mas tinha tanto dinheiro, tinha tudo, era tão rico e era vazio, né? Porque no reino, o que deve preencher de alegria o nosso coração é a nossa intimidade com Deus, é nosso relacionamento com Ele, né? No reino, ser abençoado não é o que possui, que é melhor financeiramente, mas sim aquele que sabe quem é. E eu achei lindo quando eu li isso aqui hoje, porque isso é algo que queima no meu coração. Como eu falei já várias vezes, quem já participou de palestras minhas sabe isso, que a minha virada de chave foi quando eu entendi o quanto que eu era amada por Deus, né? Então, e eu quero que você entenda isso hoje, o quanto você é amado, o quanto você é amada, né? É saber quem você é. Quem é que você é? Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus, né? Então, ser abençoado no reino é a gente estar cumprindo o nosso chamado de viver na presença de Deus, de estar servindo ao reino, de a gente saber, ter a certeza e a convicção de quem a gente é, que é de ser filho dele, né? As pessoas podem ter muitas riquezas, muitos bens materiais, mas se elas não tiverem essa segurança, essa certeza de que é amado, elas não vão ser felizes, né? Como eu já falei, repito, eu não quero que fique essa ideia, apologia à pobreza, não estou falando isso, até porque eu busco outras fontes de renda, porque a gente vive num mundo material que a gente precisa disso, precisa de dinheiro para suprir as nossas
questões materiais, né? Claro. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que o sentido disso é que o nosso coração tem que estar alegre em Cristo, porque a palavra diz lá em Filipenses 4,19, fala que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E Ele supre também as necessidades materiais da gente, isso tenho certeza. Eu vou falar uma história que não é minha, mas é da minha irmã, e eu sei que eu posso falar. Durante a pandemia, em 2020, no lockdown mesmo, total, ela ficou sem trabalhar, porque também era dentista e ficou tudo fechado. E o meu cunhado, que é jogador de futebol também, parou tudo, parou o campeonato, parou tudo. E o clube não pagou, né? Não estava pagando. E não faltou nada para eles. E a minha irmã, naquele tempo, em 2020, ela fazia reunião na casa dela e falava sobre Deus. E ela falou disso, que Deus supria. E ela vivenciou isso, né? Que chegava na porta dela sacolas e mais sacolas de feira, de fralda para minha sobrinha, de tudo, porque Deus supriu. E nas reuniões seguintes ela estava testemunhando o que Deus estava fazendo, né? Então, assim, se Ele supre materialmente, supre também, porque Ele é o dono de tudo, né? Tudo vem dEle, tudo é para Ele, sabe? Então, assim, o que Deus quer da gente é que a gente tenha o nosso coração voltado para as coisas do reino, que o que vale a mais são as coisas do reino, né? Que Ele quer que a gente se sinta amado, aceitos e queridos, né? E em um mundo onde o que pesa mais é quem tem mais, né? E não quem é mais, né? Quem é mais amado, quem é mais feliz, quem que vive mais na presença de Deus, né? A gente sabe disso. Então, ter sucesso, a conotação de sucesso é diferente, né? Aqui no reino terrestre e no reino dos céus. Então, viver o céu na terra é ter êxito no nosso relacionamento com Deus, com Jesus, que Ele sim deve ocupar o lugar principal. E uma coisa que eu tenho certeza, se você não estiver colocando Ele em primeiro lugar, como você diz que coloca, Ele tira o que está tomando o lugar dele. Isso não tenho dúvida nenhuma, né? E as demais coisas, como a própria palavra diz, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. São todas, não são algumas coisas, são todas as coisas, né? Então, se você não tiver colocando Ele em primeiro lugar, se você é um escolhido, se você é uma escolhida e você não estiver colocando Ele em primeiro lugar, tenha certeza que Ele vai tirar o que está ocupando o lugar dele. Então, hoje é um dia perfeito para você começar a viver a plenitude que é viver em Deus. E assim, eu quero mais uma vez ressaltar que tudo isso que eu estou falando, tudo que vem ao meu coração é primeiro para mim, né? Porque eu vinha numa loucura de trabalho muito grande e Deus já vinha há um tempo falando para mim para eu fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. E eu sei que é para o meu crescimento espiritual, né? Eu estou compartilhando, estou transbordando com vocês, mas isso é primeiro para mim, porque eu preciso disso. Eu preciso ter meu tempo de oração, porque eu tinha, mas era muito pouco, sabe? Eu não dedicava esse tempo que eu estou dedicando agora para o Senhor, para o meu relacionamento com Ele, para ouvir Ele falar. E agora eu estou voltando a ter isso, porque quando há muito tempo atrás eu tinha e eu coloquei outras coisas no lugar do Senhor. E Ele me tirou, por isso que eu estou falando. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Ele tira, né? Então, que você coloque Deus em primeiro lugar, como você fala que coloca, como você fala que Ele é. Então, que você realmente faça. Que nós não sejamos escravos dos bens materiais, das riquezas, né? Que nós tenhamos liberdade. A gente não pode ser escravo, Ele é que é nosso escravo. O dinheiro que é nosso escravo e não nós escravos deles. Nós não somos dependentes dele, entendendo que Deus supre todas as coisas. E que o nosso coração esteja voltado para as coisas do alto. Que onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração.
né? Então, que o nosso coração esteja voltado para o que realmente tem valor. Como eu conversei com o Dai esse final de semana, a gente estava com a família da gente viajando, que seja a nossa família, que a gente conviva com as pessoas que a gente ama, que a gente dê valor a estar presente, não a dar presente, né? A ser presente, não em coisas materiais, mas como a própria palavra aqui, eu vou ler os versículos que estão acima desse que eu li. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não arrombam e roubam. Né? São os valores, são os princípios. Né? Então, bom dia para vocês. Obrigada às meninas que estavam aqui comigo. Que o seu coração possa estar onde realmente tem valor. Beijo.